Amém. Graças a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler dos versículos 18 até o versículo 21. O título da mensagem é O Super Sinal deste Dia. Já estou aqui com o áudio MP3 também gravando, para nós fazer o registro. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Vamos falar com o Senhor em uma palavra de oração. Amado Deus, querido Pai Celestial, Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, elevamos nossos pensamentos a Ti agora, a Tua palavra que acabamos de ler, sabendo que Tu é o autor da Tua palavra e de todas as bênçãos que nos está sendo prometida, como esta, Senhor, esta promessa maravilhosa, onde o Teu Filho disse que se manifestaria a todo aquele que mostrasse crer e amar a Ti e a Tua palavra. E aqui estamos, Senhor, com esse desejo de servir a Ti, e que Tu possa, Senhor, receber aqui a nossa adoração sincera a Ti e a Tua palavra. Nos enche, Senhor, com a Tua gloriosa presença, a cada um dos Teus filhos que estão necessitados de uma cura divina, de uma bênção, que Tu possa alcançá-los agora neste momento, Senhor, através da ministração da Tua palavra. Fala com cada um de nós, Senhor. Levamos cativo agora os nossos pensamentos à Tua obediência, para que Tu nos ajude nesse momento. Crendo que Tu nos responde nessa petição, pedimos isso e Te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém, Pai querido. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Veja, aqui Jesus está dizendo, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. De que dia Ele está falando? Quem acompanha nossas transmissões sabe a maneira como eu explico isso aqui. Jesus aqui está se referindo a essa dispensação atual, a dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito de Cristo, nosso Paráclito, o Espírito de Deus, nosso advogado, estaria aqui habitando conosco. Mas aqui ele disse que neste dia em que, nessa dispensação do Espírito Santo, ele disse que ele, Cristo, estaria conosco através do Espírito Santo. Amém? Então aqui ele disse que a igreja não se sentiria órfã neste dia, porque o Espírito de Deus estaria conosco, que é o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Então, mas veja, ele também disse, Jesus disse que ele mesmo também está neste mesmo Espírito. Porque, você sabe, o Umbanda falava isso, Jesus era uma parte de Deus, porque foi gerado da parte de Deus, da sua essência, da sua substância. Então, dessa maneira, nós não somente temos o Espírito de Deus em nós, como também temos o próprio Cristo habitando em nossas vidas. Amém? Que é o que nos permite sermos semelhantes a Ele. E por nós termos o Espírito de Cristo em nós, é o que faz com que nós amemos e guardemos a palavra do Senhor. E como resposta a isso, o que Cristo faz? Ele prometeu aqui que Ele se manifestaria para nós. Seja por meio de sinais, prodígios, maravilhas, curas, seja como for. Mas também por vários outros meios de formas de favorecimento. Porque tudo isso aqui tem a ver com a manifestação dele. Sim? E essa manifestação também ela é percebida por meio do cumprimento de suas promessas. Então ele disse, ele fez essa promessa, eu vou me manifestar a ele. Amém? Porque você mostra amor a ele, a sua palavra. Porque você o adora. Eu estava estudando esses dias sobre a questão da adoração. A palavra adoração lá no hebraico, eu não lembro qual que era, mas ela também tem vários significados. E uma delas tem a ver com vida de servidão. Ou seja, você demonstra a adoração a Deus quando você serve ao Senhor. Como um servo serve ao seu Senhor, ao seu patrão. Então, qualquer atividade que você fizer será um gesto, uma atitude de adoração. Quando você promove o Evangelho, seja levando a palavra, levando a mensagem, orando por alguém, qualquer coisa, qualquer obra que você fizer para promover o Evangelho,
Isto é um gesto, é uma forma de você adorar a Deus. Porque você está mostrando que você é servo deste reino. E você está tentando promovê-lo. Isso é adorar. Seja, como eu disse, ministrando, ou ajudando o ministro com suas necessidades. Isso é adorar a Deus. Então ele disse, por você fazer isso, eu vou me manifestar. Amém? Então essa é a promessa. E todas as promessas têm seu cumprimento. E você sabe, o Espírito de Deus, ele esteve em carne humana, e no corpo do seu Filho Jesus Cristo, e isso sempre foi um sinal do favor e da manifestação de Deus por nós, ao enviar o seu Filho unigênito. Porque ele mostrou seu amor por aqueles que ele conheceu, selou, separou, predestinou. Então, começando pelo seu próprio Filho se encarnar nele, isto serviria como um sinal da manifestação de Deus em nosso favor. Como promessa de Deus já cumprida, quando Cristo veio e Deus entrou naquele corpo do seu Filho. Isso foi cumprimento de profecia, como Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que você sabe quer dizer Deus conosco, Deus habitando entre nós, Deus se manifestando, aparecendo entre nós. Mas veja que este sinal aqui que estava prometido não tem apenas a ver com o nascimento virginal do Filho de Deus, ou da manifestação do ministério do Filho do Homem no Elias desse dia, como aconteceu. Isso também tem a ver com o sinal eterno de Deus, Deus em carne humana. Mas Deus em carne humana, esse sinal, Emanuel, Deus em carne, não foi somente para o Filho, não foi somente para o Elias, mas é também para nós hoje, neste dia onde Cristo prometeu se manifestar para aqueles que o amassem. E como que ele se manifesta habitando e vivendo, fazendo de cada um dos filhos de Deus Emanuel também. Deus neles, Deus conosco. Amém? Então esse sinal não foi somente para o passado, lá, mas também é para nós, é presente, é para nossos dias de hoje também. Mensagem aqui do irmão Bano, super sinal. Mas ele veio tão simples e disse, um bebê nascerá, isto será um sinal. Não somente será um sinal, mas isso será um super sinal, um bebê. Ora, a inteligência da ciência riria diante de tal pensamento, mas para Deus, isto era um super sinal, uma virgem conceberá, e este bebê será chamado Emanuel, o qual por interpretação será Deus conosco. Este é o super sinal. O Deus do céu vivendo com o povo é o super sinal. Amém? Deus em carne na igreja. Isto não seria somente um sinal para aquele dia, mas para este dia e para todos os dias. Então, qual é o grande sinal deste dia? Qual é o super sinal desse dia? Deus em carne na sua igreja, nos seus filhos. Certo? Deus vive com o seu povo. Emanuel, Deus conosco. Este é o super sinal. Este é o sinal eterno. O sinal eterno que Deus nos deu. Amém? Então veja, por muito tempo era um mistério, por exemplo, a verdade de que Deus possui um filho. Um filho que ele gerou da sua própria essência, sua própria substância. Porém, no tempo oportuno, esse mistério foi revelado quando o próprio Cristo efetivamente veio e Deus se manifestou, encarnando-se, fazendo-se Emanuel naquele filho. Então, junto com a verdade de que esse mesmo filho também estaria manifestado em nós. Porque ele disse, naquele dia todos saberão que eu estou no Pai, eu em vós e vós em mim. Colossenses 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério foi esse? O de que Deus tinha um filho. É disso que Paulo aqui está falando. Era um mistério. Deus tinha um filho gerado de sua própria substância, uma cópia perfeita de si mesmo, para que ele, o Deus invisível, se tornasse visível através deste filho. Era um mistério. Mas agora foi revelado, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, este mistério de que Deus tinha um filho e de que agora esse Cristo foi revelado, este Cristo está aqui conosco, vivendo em nós, este é o mistério do sinal eterno de Deus agora através do Filho, vivendo no corpo de carne da sua igreja.
Maravilha. Cristo em vós. É um mistério, porque Deus quis se manifestar no Filho, para que aqueles que recebessem a obra do Filho pudessem também receber o mesmo Espírito que estava nesse Filho Deus. E agora Deus, Cristo, está entre nós, ou dentro de nós. Tanto faz dizer que nós estamos, que o reino dos céus está em meio a nós, como também dizer que está dentro de nós. Amém, meus irmãos? Então sim, veja, Deus vive com o seu povo. Cristo vive em nós, a esperança da glória. Então, o que isso é? Isto é a sua promessa, hoje já cumprida, de que Ele permaneceria para sempre conosco. Mateus 28, verso 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, Cristo em vós, Emanuel, Deus conosco, Deus em nós. É o super sinal desse dia. Eu estarei convosco todos os dias. Então não é só por um tempo, durante toda essa dispensação, certo? Ele prometeu que nós seríamos Deus conosco. Nós seríamos Deus em carne. Nós seríamos, por conta de ser Deus em carne, seríamos pequenos messias, seríamos pequenos deuses. Até a consumação dos séculos, até que tudo se consuma, até que todos os seres, os trovões tenham se revelado e cumprido, ele disse: eu vou ser Deus conosco na igreja. Então isso aqui, o que é, meus irmãos? Eu estou convosco todos os dias. O que é isso aqui? Isso aqui é o sinal eterno de Deus para este dia. É Emanuel, Deus conosco, Cristo conosco. Um super sinal novamente, mas Deus disse, é um sinal eterno, super sinal, sinal de todos os sinais de que Deus está com você, mesmo em vós, até o fim do mundo. Aí está o seu super sinal, isso ultrapassa todos os sinais. É o primeiro sinal. Atos 19. Essas pessoas tiveram de voltar e reconhecer esse sinal antes que eles alguma vez pudessem receber o Espírito Santo. Atos 19:5. No entanto, um crente que tivesse a Bíblia e tivesse um excelente pregador que estivesse provando que Jesus era o Cristo, mas antes que pudessem chegar a isso, e para ver o sinal, eles tiveram que vir e serem rebatizados, ter a imposição de mãos sobre eles e receber o Espírito Santo. Isso é verdade. Mas no tempo do entardecer as luzes estão aqui. E isso é criticado. Tirariam sarro disso. É mal falado. O profeta disse que seria mal falado. Uma pedra de tropeço. Mal falado. Tirariam sarro, criticado. Emanuel em nós, operando a sua vontade através de nós, por meio de uma mensagem. Amém? Então veja que o sinal eterno, então, não é apenas Emanuel em Cristo, Deus em Cristo, mas também na igreja. Com a diferença de que nós é apenas uma pequena medida da unção da palavra, enquanto que em Cristo, você sabe, havia toda a medida, e foi a medida de Deus corporalmente, em plenitude da divindade. Jesus foi toda a divindade suprema encarnada ali, mas hoje essa mesma divindade e uma medida habita em nós, fazendo de nós, a noiva de Cristo, pequenos deuses, pequenos messias. E veja que o Umbanda disse que se nós temos a unção do Espírito de Cristo em nós, para realizar as mesmas obras que ele fez na carne do seu Messias, lá no passado, então isso faria de nós também pequenos deuses ou pequenos messias, para que nós pudéssemos não somente parecer, mas agir e falar como ele, ser como ele é. Mensagem o Messias de 61. Isto é o que somos hoje. Somos metodistas, batistas, e assembleianos, e fulano e tal, e ciclano, e fulano, e ciclano, e urubus, e corvos e tudo mais. Como podemos ser águiazinhas? Como podemos, quando vemos o sinal de Deus movendo-se entre nós, e chamamos isso de outra coisa? Aleluia! Ele gosta porque ele sabe que eles são sangue puro. Eles têm sua carne, eles têm o seu sangue, eles têm seu espírito. Amém? Quão orgulhosamente ele atenta para as suas águiazinhas caminhando ao redor. Amém? As águiazinhas olham para ele e dizem: quão grande és tu, olhe para mim. Oh, que coisa, vou tomar voo num desses dias. Não é, papai? Vê? Oh, como ele gosta de olhar para eles. Eles se parecem com ele.
eles agem como ele. Eles são sua carne, são seu sangue, seu espírito. Amém? É dessa maneira que é a igreja de Deus, suas águiazinhas, seus pequenos messias. Eles se parecem com ele, eles agem como ele, eles pregam como ele, eles fazem as obras que ele fez. As coisas que eu faço, vós também as fareis, maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Esses sinais seguirão minhas águiazinhas. Amém. Eles farão como eu fiz, se meu Espírito estiver neles. Então eles farão exatamente como eu faço. Se eles não fazem as obras que eu faço, é porque o meu Espírito não está neles. Então veja, meus irmãos, Satanás, ele tem a sua semente. Você sabe disso. Ele tem a sua pequena filiação. É uma semente espiritual que se parece com ele. Essa semente atua como o diabo, pensa como ele, fala como ele, mas essa semente de Deus aqui, ela age assim porque ela possui a mesma unção do seu Pai, certo? Assim como a unção, essa semente da serpente tem a unção do Pai e vai atuar como o seu Pai, mas Deus, assim como a serpente, também tem os seus genes, por isso que foi prometido lá que haveria uma peleja assim, entre a semente da serpente e a descendência da mulher, que é Cristo, e não é somente Cristo. Cristo ali está representando a toda a igreja, toda a eleição, porque em Cristo nós fomos eleitos, disse Paulo. Fomos eleitos nele, ou seja, em Cristo. Então, aquela peleja da semente da serpente contra a descendência da mulher, que é Cristo, é contra a igreja de Cristo. Que Cristo é a nossa cabeça, nós somos o corpo dele. Então, por favor, não é filhotinhos de cobra lutando contra a gente aqui, é uma semente literal, que se assemelha muito, sim, e inclusive por causa da miscigenação, tem tudo que nós temos, como ser humano normal, é ser humano perfeito. Mas uma humana falava que espiritualmente é de uma outra linhagem, é de uma outra ascendência ou descendência. Então essas duas sementes, elas pelejam, estão aqui pelejando entre si. Amém? Mas veja, são dois genes. Um é da serpente e um é gene, semente espiritual de Deus, que por ser de Deus, como disse a irmã Urbana, vai atuar como ele, vai pensar como ele, vai agir como ele, vai viver como ele, porque eles são de fato obra das suas mãos, porque não foram gerados vicariamente, como foi o caso de Caim, mas eles são pequenos messias, e não somente porque eles possuem essa mesma unção de Cristo, em uma medida, mas porque eles também são uma parte dele. Nós somos uma parte de Deus, como Cristo também foi uma parte de Deus. Certo, como a águia agita o seu ninho, mensagem que uma banda pregou lá em 61. Não, Senhor, o papai águia, eles são parecidos com ele. Eles creem na mesma coisa que ele crê. Eles se parecem com ele, sim, Senhor. Eles são feitos como ele. Eles são constituídos como ele. E ele sabe que eles são águias genuínas. Oh, que coisa, isso é o que Deus quer, um verdadeiro pequeno Messias, sim, ele é o Messias, Messias é ungido, e nós somos seus filhos, que têm uma unção menor, então nós somos como o Jeová águia é, a grande águia, e nós somos águiazinhas, ele é o Messias, e nós com a mesma unção somos pequenos Messias, amém? Ungido, Messias significa ungido, você está ungido? Amém, com o quê? Com o mesmo Espírito com que ele foi ungido. Nós temos isso em medida. Ele tem sem medida. Ele era Deus manifestado em carne e nós somos filhos de Deus, partes dele. Avante! Sim, Senhor, as mesmas obras que eu faço, vós também as fareis. Aleluia. Outra mensagem aqui, a deidade de Jesus Cristo, de 49. E logo aquele sangue foi derramado das vezes de Emanuel na cruz do Calvário, e hoje isto tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisto? Amém? Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou para nos redimir e veio e morou naquele mesmo corpo que ele criou. Portanto, ele não podia. Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele se corrige aqui. Ele tinha que sofrer tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Ser tentado pelo diabo, em riqueza, e poderes, e domínios, assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar
como Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne. Certo? Então, meus irmãos, veja, todos nós somos parte de Deus porque a deidade vive em nós. Então, o que aconteceu conosco durante a queda foi que nossas almas foram, segundo o irmão Branham, desfiguradas por nós termos perdido aquela comunhão com o Pai e aquela identificação com Ele, com a sua palavra. Nós perdemos tudo isso por causa da queda. Então, desde que o homem caiu, desde que o homem pecou, a sua natureza e a vontade humana tomaram conta de suas vidas. O livre-arbítrio agora é influenciado pela sua vontade carnal. Então, ainda que a descendência justa de Adão sempre desejasse servir a Deus de alguma maneira, né? Mas veja, Deus ele providenciou então um meio de não somente nos trazer de volta ao seu perfeito companheirismo, como também de viver Ele mesmo em meio a essa espécie humana. Amém? Quero ler a mensagem Atitude Quem é Deus. O primeiro homem você não pode vê-lo, Deus. O segundo homem era um halo. Você sabe quem é este, né? Esse segundo aqui, não é o segundo Deus. Esse segundo homem aqui é o seu filho. É o Logos que saiu de Deus no princípio. Amém? E agora ele toma um terceiro homem e faz como uma pequena nuvem branca surgindo. Nós podemos vê-lo, o Espírito Santo descendo. E ele é totalmente homem. Essa é a alma do homem, portanto eterna. Depois que este homem pecou, depois que caiu, né, ele desfigurou. A palavra que o Mambano usou lá é marred, acho que é isto, que também quer dizer estragou, causou dano, machucou, arruinou, frustrou, deteriorou, desfigurou. Foi isso que o homem fez com a sua alma quando ele pecou lá. Essa alma ficou assim. Escuridão e trevas entram nela. E então Deus desceu e viveu no homem, sofreu como homem e redimiu o homem. E o Espírito Santo entra no homem e leva aquela escuridão e o pecado para longe dele. E traz de volta para o perfeito companheirismo, uma parte de Deus. E agora nós, pelo sangue de Cristo, que nos limpa do pecado, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quem é Deus? Aquele que permaneceu lá, e que rolou as estrelas de suas mãos, e que rola os mundos de suas mãos, e criou as coisas que não aparecem. Deidade. E a própria deidade vive no homem. Amém? O Criador, que criou os céus e a terra, vive na espécie humana. A Bíblia diz isso, nós somos filhos e filhas de Deus, suas primícias. Então agora somos algo como Deus era. Nós somos como Deus. Mas veja, em uma medida, sim? Mas o que isso significa? Se Deus é sobrenatural, você também tem que ser sobrenatural. Nós somos também seres sobrenaturais. Se Deus é eterno, temos que ter algo eterno em nós também. Temos que ter algo dessa eternidade. Se Deus é perfeito, temos que ser perfeitos. Então, assim como Ele é, nós também temos que ser. Sim, Ele é Deus, somos pequenos deuses. Uma pequena medida. Jesus mesmo disse, está escrito, sois deuses. Escrito em vossa lei. Né? Na lei está Elohim. Vós sois Elohim. Nós somos pequenos Elohim. Nós nos tornamos uma parte de Deus. Um filho de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Então veja, uma vez que nossas almas foram redimidas e por elas serem uma parte de Deus em nós, então o que aconteceu? Isso também permitiu que a própria plenitude do Espírito de Deus habitasse e vivesse em nós. Perdão, outra mensagem aqui. Amnésia espiritual. Vocês têm que serem filhos e filhas de Deus. Vocês têm que serem nascidos de Deus. E Deus é a palavra. Quando eu me torno parte de meu Pai, eu passo a ser todo o meu Pai. Quando você se torna parte de Deus, você se torna Deus em plenitude. Toda a sua palavra, você crê em toda ela. Amém? Então veja, da mesma forma como Deus está em seu Filho primogênito, nosso irmão mais velho, Deus também está agora em cada um de seus filhos que são uma parte dele. Então isso nos torna pequenos deuses, pequenos messias, porque é a própria deidade, então é uma porção, uma medida do seu Espírito agora habitando hoje na carne da sua igreja. Esse é o sinal eterno na igreja hoje. Deus na carne da sua igreja.
fazendo ter a igreja o mesmo assim diz o Senhor como Deus, como Cristo, como os profetas. Amém? Nós temos isto. Mostra-nos, ó Pai, isso não será suficiente. De 56, Deus está em seu povo, mostrando-se vivo. Deus está aqui esta tarde ou esta manhã. Deus está em seu povo, você crê nisso? Amém? Nós somos uma parte dele. Você crê nisso? Claro que está. Está ele em seu universo? Está ele em sua palavra? Está ele em seu Filho, com F maiúsculo? Está ele em Jesus Cristo? E ele está em seu povo. Amém? Claro. Cristo veio para mostrar a nós que isso era possível. Claro que não da maneira como ele, porque o Filho foi gerado de Deus, não fomos gerados da mesma forma como o Filho, não temos a substância de Deus como o Filho teve, para que ele tivesse a deidade corporalmente em plenitude, mas em uma medida nós temos tudo isso. Então, como Deus esteve em seu Filho, disse aqui Mambana, ele agora está em nós. Você sabia disso? A Bíblia diz que vós sois deuses porque você é uma parte de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus. Quando a sua teologia é deixada, quando todas as suas coisas mentais aqui não estiverem olhando para outra coisa, a não ser para a palavra de Deus, e o Espírito Santo vier até aqui para testemunhar, você é uma parte de Deus. Eu sou uma parte de Charles Branham porque eu sou seu filho. Você é uma parte de Deus porque você é o seu filho, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Aleluia. Outra mensagem, Shalom de 64. Deus está no homem e ele está se edificando hoje em sua igreja. Esse é o sinal eterno para esse dia, o super sinal. No cristão nascido de novo, Deus se identifica. Né? E o que ele disse? O que foi a promessa dele? Eu vou me manifestar para eles, para aqueles que me amam. Aquele que permanece Deus e o mundo exterior somente conhecerá a Deus quando eles veem Deus em mim e em você. Deus quis revelar-se através do seu Filho para que o Deus invisível fosse conhecido. Sim, Cristo foi uma espécie de Deus. Ele foi Deus, o Deus visível. Mas o que ele refletiu? O Deus invisível. Agora, esse mesmo Deus invisível quer se tornar visível através de você. E aqui Mamãe diz, ninguém vai conhecer Deus hoje. O que é a sua palavra, o que é a sua doutrina, o que é a sua mensagem, se não for ouvindo através de você. Porque agora você pensa como Ele, você fala como Ele, porque você é parte dele. Essa é a única maneira em que eles vão conhecer a Deus hoje. É quando somos epístolas escritas, epístola da Escritura, que são lidas por todos os homens. E a vida que vivemos reflete o que está no interior de nós. Um homem é identificado pelas obras que ele faz. Então nossas obras devem ser boas. Sempre boas. Porque estamos representando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa que é. Especialmente quando um homem velho como eu aqui fica e pensa na vida que está desaparecendo, que se passou no passado, e estamos encarando um futuro de uma eternidade. E saiba que se esta vida é só no que eu tinha esperanças, eu seria a pessoa mais miserável esta manhã. Mas saber que esta vida tem sido apenas uma sombra do que nós tivemos, o que está por vir, ela é um reflexo, porque ela não pode ser a coisa perfeita que Deus fez. Deus não fez nada que perece. Vê? Deus é eterno e, portanto, esta vida que vivemos agora está apenas refletindo o que está à nossa frente. Uma real que não pode morrer, o corpo que não pode perecer, a vida que não pode ser tirada. Vê? E, portanto, as Escrituras têm razão quando dizem que temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós nunca morreremos. Veja. Porque você se torna, quando você nasce de novo, você se torna uma parte de Deus. Veja, você está sempre, por toda a eternidade, para nunca falhar. Por isso que nós somos tão eternos quanto Deus. Né? Você é parte de Deus, porque você é seu filho. Aleluia. Então, assim como Jesus era Deus por levar consigo a mesma vida germe do seu Pai, então, da mesma maneira, por nós nascermos com a vida germe de Deus em nós, então isso faz com que nós nos tornemos uma parte da deidade, em carne humana, porque nós somos pequenos deuses, somos pequenos Elohims. Deus aperfeiçoa na sua igreja. 54. A próxima vez em que Deus se manifestou foi em seu Filho Jesus Cristo. Então, ele veio através do nascimento virginal, concebido por uma virgem, sombreada pelo Espírito Santo.
O próprio Deus desceu a uma célula de sangue e envolveu o sangue ao seu redor. A célula de sangue, o germe de vida do próprio Deus, é envolto nesta célula de sangue que gerou o Filho, Cristo Jesus. Agora, o que ele faz com isto? Para tornar você perfeito e para trazê-lo de volta à comunhão. Ele traz você através daquela célula de sangue para si mesmo. Você entendeu? Através da célula de sangue do Senhor Jesus, que envolveu a vida de Jeová, e nós, vindo através da célula de sangue, nos tornamos parte daquela vida. Assim a própria deidade repousa no homem que recebeu o Espírito Santo. Você é um filho, e eu sou um Branham de nascimento, e uma parte do Senhor e da Senhora Branham está em mim, e se você se tornar um filho ou uma filha de Deus, parte da deidade permanece em você. Amém? Então isso faz com que nós fazemos parte da espécie de Deus. Quando falamos de genes, que temos o gene de Deus, quer dizer, nós somos uma espécie diferente, nós somos uma raça diferente. Amém, meus irmãos? Então, aquele que possui este germe de Deus, dessa vida, a vida zoe de Deus, lembra que já ministramos sobre isso? Isso faz com que o seu espírito, o Espírito de Deus, pareça o mesmo. O teu Espírito e o Espírito Santo vão se parecer iguais. Porque vão ter as mesmas intenções, vão ter os mesmos desejos, vão ter a mesma vontade. Vão ter o mesmo agir. Não é isso? Ele disse que tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós o coração de carne e poria em nós o seu espírito. Mudaria os nossos hábitos, mudaria nossos desejos. Para que isso? Para que nós nos aproximássemos dos desejos do Espírito, para que o que nós quiséssemos fosse a mesma coisa que Deus quer. Amém. Como a águia agita o seu ninho, podemos ser membros da igreja, tentar viver uma coisa boa, mas irmão, a vida de Deus é o que conta. Dois homens se parecem iguais, ambos vão à igreja, ambos são diáconos, ambos são pastores, um tem um germe de vida e o outro não tem o germe de vida. Então veja que aquele que não tem o germe de vida tenta até imitar o outro que possui, né? Porque estão na igreja. Quer fazer a mesma coisa que o outro faz. Então a diferença é que onde você encontra essa natureza, o novo nascimento, aquele algo que está lá dentro, que tira tudo, a dúvida disso, ele dá uma garantia aqui dentro de você. Você sabe que você passou da morte para a vida, porque o teu espírito e o seu espírito são o mesmo. Eles carregam um testemunho um do outro. Ó, quão maravilhoso é conhecer a graça e a glória de Deus que veio a nós e que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nada como isso. Então veja, meus irmãos, tudo isso porque nós somos participantes dessa natureza divina de Deus. Como nos disse o apóstolo Pedro, sim, 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Veja, o Mambana ele disse que ser participante da natureza divina de Cristo é uma das consequências para aqueles que passaram por aquela correção que muitos filhos têm que passar, para poder ser adotados como filho, atuar como filho, como seu pai, melhor, e representar o seu pai. E aqueles que experimentam o novo nascimento. Sim? A esses que experimentaram o novo nascimento, esses estão experimentando também, estão sendo coparticipantes dessa natureza divina de Deus. Outra mensagem que eu quero ler aqui é a aproximação de Deus, que ele pregou lá em 55. Se os pais terrenos querem que façamos bem, que tal nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus? Ele tem que nos corrigir. E as Escrituras dizem, se não podemos suportar a correção ou um castigo, a correção de um filho, então não nos tornamos filhos ilegítimos e não somos, e não filhos de Deus. Vê? Se você realmente nasceu de novo, entenda agora. Se você realmente nasceu de novo, não há nada que possa separar você de Deus. Isso mesmo. Nem fome, perigos, provações, sofrimento, morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você diz, bem, eu comecei a ser um cristão uma vez, tudo começou desse jeito, daquele jeito, eu pensei, que coisa, eu estava melhor do outro lado. Você nunca veio a Deus, irmão. Se você alguma vez veio realmente a Deus, experimentou os dons celestiais de Deus, sendo participante da sua natureza divina, ora, você não poderia mais se tornar um pecador novamente, incrédulo. Não mais do que um pé de milho poderia se tornar um joio,
Isso mesmo. É a sua natureza. Você é feito assim. Você veio pela aproximação correta. Você que veio pela sua própria aproximação. Venha pela aproximação provida por Deus uma vez e veja o que acontece. Entendeu isso aqui, meus irmãos? Dizer que nós somos participantes da natureza de Cristo significa ser impossível retroceder ao nível espiritual de antes. Isso não pode. Porque ninguém que nasceu de novo pode voltar para a morte. Sim, se você é um crente nessa mensagem, você vai ser crente até o fim. Alguém que dizia que era crente e abandonou a mensagem, nunca foi crente. Pode ter tido muito bem estruturada a doutrina em sua mente, mas isso é fé intelectual, como sempre ensinamos aqui, que a doutrina é que eu ensino de Mambrana. Alguém que diz que crê e depois abandonou é como uma célula cancerígena. Não é assim como a Mambrana dizia que o câncer era uma célula apóstata. E o que a célula cancerígena apóstata faz? O que ela quer fazer? Ela quer duplicar outras células cancerígenas apóstatas também. Então, quando alguém abandona uma fé, ele vai fazer de tudo para ter seus seguidores, porque vai ser uma outra religião para eles. Eles vão querer produzir como um câncer outras células apóstatas cancerígenas como eles, para denigrir, para corromper todo o corpo de Cristo. Então, mas quem é crente de fato, nascido de Deus, nunca vai abandonar, nunca vai retroceder. Vai ser sempre o que sempre foi, porque os genes de Deus sempre estiveram ali. Só necessitou a palavra ser germinada, ou fecundada ali, ou regada, seja como for, para trazer a vida zoe que estava ali nele. Porque é uma semente de Deus. Mas tem um povo que quer fazer alguma coisa parecida e não acontece. Por que isso? Porque é só um imitador. É um personificador, somente isto. Está bem, meus irmãos? Eu tenho muitas notas aqui, mas eu não vou ler tudo. Eu só quero já concluir aqui, para dizer para você o seguinte. Deus, Ele tem feito de nós, então, participantes dele, da sua natureza. Então, assim como a natureza de Cristo está em nós, não é possível que alguém se desvie. Se você nascer de novo, você não vai se desviar. Você não vai regredir na fé. Você não vai voltar para aquela outra vida que você tinha de pecado. Você já atravessou o Mar Vermelho. Agora, só o que falta é você tomar posse da terra prometida. Vai ter uns gigantes quando você se posicionar, mas você vai tomar posse disso por fé e você vai crer, porque esse genes de Deus que está em você faz você tomar esta posição. E é impossível para um filho retroceder, um filho nascido de novo. Amém? A posição de um crente em Cristo. Olhe para isso, machucado, ferido, pisado, abriu-se ao seu lado com uma lança romana, a fim de que pelo Espírito Santo pudéssemos ser batizados em seu corpo, participantes da sua natureza divina. Você entendeu? Então você se torna um participante. Depois de entrar em seu corpo, um participante da sua natureza divina. A natureza de Cristo é em você. Cristo em vós, a esperança da glória. É um mistério, mas agora está revelado. Como você pode enganar, roubar, mentir, desviar-se? Não pode se desviar. Não pode. Fazer proselitismo, uma banda é falso, venha se convencer, eu vou te mostrar todos os argumentos para provar para você que ele é falso. Você vai fazer isso? Se você é um filho de Deus, você não vai fazer isso. E tudo mais com a natureza divina de Cristo em você? Não, é impossível. É uma outra natureza que você tem aí. Amém? Então veja, na verdade, o homem ele foi feito para agir, ser e agir como Deus. Porém, Satanás ele usou esse desejo de forma pervertida. Se somos filhos de Deus, nós devemos ter o mesmo Espírito de Deus em nós, para viver e atuar como Deus, porque somos como pequenos deuses amadores, né? Eu leio isso aqui para nós concluirmos. Hebreus capítulo 4. Se você não recebeu isso, como você crê em milagres? É necessário Deus em você para crer. Você age como Deus, você sabe como Deus, você pensa como Deus. Isso é tremendo. A Bíblia diz que vocês são pequenos deuses amadores. Jesus disse isso. Você é uma parte de Deus. Amém, meus queridos? É isto. Este é o grande sinal de Deus. Grande super sinal de Deus nesses últimos dias. Deus se revelando, se tornando carne, Deus conosco, fazendo de nós pequenos Elohims, pequenos deuses, pequenas águiazinhas. Para que nós, com essa natureza divina em nós, com participantes dessa natureza divina, possamos agir, falar, pensar e atuar, e ter o assim do Senhor. Como os profetas tiveram, esse super sinal desse dia faz com que a igreja tenha o assim do Senhor. Deus falando através de você, Deus atuando através de você, Deus sendo conhecido através do que Ele faz em você. Porque Ele disse, aqueles que me amam a minha palavra, a eles eu me manifestarei naqueles dias. E todos que quiserem conhecer Deus terá que ver a manifestação dele em você, como coparticipante da sua natureza. É tremendo, é majestoso.
Como eu disse, há muitas outras notas aqui, estou com dificuldade para falar, estou rouco aqui, mas espero que esse breve tempo aqui tenha te ajudado a assimilar isso aqui. É um ensino maravilhoso, Umbanda, uma das coisas que mais gostava de pregar. E eu gosto de pregar sobre isso, gosto de falar, nunca vou me cansar de falar sobre isso. De que Deus hoje quer ser conhecido através da igreja. Maravilha, Deus conosco. Esse é o sinal eterno. Não era só na virgem concebendo, ou Deus num profeta. Agora, Deus na carne humana da sua igreja. Que Deus nos ajude. Não somos dignos disso, mas Deus, por sua misericórdia, tem nos ajudado através da sua palavra. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por tudo isso que nós lemos, estudamos nas Escrituras, desses mistérios que estavam ocultos, que foram revelados nesse tempo do fim. Cristo em vós, a esperança da glória. Sim, Senhor, essa é a nossa esperança, que agora nós estamos vendo isso sendo cumprido. Muitas promessas que tu fez, estamos vendo isso sendo cumprido. Vemos o teu favor em todas as formas, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Nós te reconhecemos em todos os nossos caminhos e vemos tudo isso como um super sinal prometido para esses dias. Tu atuando através de um corpo físico. E aquilo que tu disse através do teu filho, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja, porque é coparticipante da tua natureza, pois é tu mesmo atuando ali, através desses corpos, ainda que corruptíveis, ainda que vendidos ao pecado, nascidos na iniquidade, mas ainda assim são teus filhos, filhos regenerados, transformados. Nos ajude, Senhor, nos ajude a levar adiante isto, e que possamos realmente fazer com que nossas vidas sejam uma manifestação, como tu, Cristo, foi uma cópia de ti, que possamos, na devida medida, guardadas as medidas proporções, ser uma cópia de ti nesta terra, neste mundo. Enquanto aqui vivemos, que teus filhos possam revelar e manifestar a tua gloriosa presença através de suas próprias vidas, ou de que tu mesmo está fazendo nelas. Nos ajudando, Senhor, em tudo isso, nós te damos graças e pedimos, tome conta de nós, nos guarde, nos abençoe. Alguns têm necessidade, alguns têm uma cura divina, precisam de uma cura divina, Senhor. Alguns necessitam de um trabalho, de uma porta de emprego, Senhor. Visita agora essas famílias. Alguns que talvez foram desenganados pelo médico. Nós cremos na medicina, que tu podes usar a medicina, mas cremos que tu, como o autor da criação, podes curar a natureza que está enferma. Só tu podes fazer isso, Senhor. Nossa fé está em ti. Esta glória tu não deu a outro, porque tu és o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus a quem invocarmos, somente a ti. Essa glória pertence a ti, e é por isso a ti que te damos glória por tudo, invocamos tu e a tua presença sobre nós. Guarda nossas vidas, livra de todo mal, esteja conosco, Senhor. Que a praga, que as maldições, que todas as hostes do inferno, que todos os principados e potestades que foram desbaratados lá na cruz do Calvário, suas obras que ainda estão aqui, sejam também desbaratadas e nos dê a vitória completa no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.